Um pouquinho antes de estrear a série de Percy Jackson, o Walker Scobell, que é simplesmente o ator que interpreta o Percy lá na série, ele disse que numa luta entre Harry Potter e Percy Jackson, o Harry não teria nem chances, a batalha acabaria em poucos segundos. E é exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu nem vim com a minha camiseta do acampamento meio sangue, ó, inclusive ela tá aqui do lado, pra vocês não acharem que eu tô tomando partido, algum lado, tô aqui ó, totalmente neutro. Mas antes da gente ficar sabendo quem ganha essa batalha, queria falar que lá no Insta tá rolando um sorteio de Percy Jackson, Ladrão de Raios. Você pode ganhar esse livro aqui, é só participar do sorteio, é super fácil, rapidinho também de participar. Você comenta ali quem que é o seu parente divino, não precisa marcar pessoa, é realmente pra galera que tá sempre me apoiando, sempre aqui ajudando o canal, minha forma de agradecer. E aí eu queria falar que essas capas são muito lindas, sério, se eu não participar é capaz de eu pegar esse livro pra mim. Mentira, eu não vou pegar pra mim, porque eu tenho certeza que esse livro é seu. Dito isso, senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar, antes de colocar ali a batalha, apresentando nossos campeões, certo? Vamos começar com o Percy Jackson. O Percy, ele tem uma gama de feitos, ele é simplesmente o semideus mais forte da saga de Percy Jackson, óbvio, ele é o protagonista, mas também acho que no mundo de Percy Jackson, ele é o semideus com mais feitos, assim, ele realmente é mais forte, passando de Hércules e todos esses heróis que a gente conhece. O Percy, ele simplesmente no primeiro livro lutou contra Ares e ganhou, com uma ajuda de Poseidon, sim, mas o cara teve culhão pra enfrentar Ares. No segundo livro, sinceramente, eu não lembro o que ele fez, então vamos pular pro terceiro. Mas eu já vou avisando que esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, então se você nunca leu as duas obras, tá acompanhando pela série, eu acho que você vai pegar alguns spoilers, mas se você não liga pra isso, pode ficar no vídeo tranquilo. Lá no terceiro livro, A Maldição de Titã, com a vinda do Cronos, o Atlas consegue se libertar da sua maldição, que é simplesmente segurar o céu. Mas no lugar ele coloca a deusa da caça, Ártemis, que seria a única pessoa que poderia derrotar o Atlas. Então, o Percy e a Annabeth ali vão tentar salvar a deusa, a Annabeth acaba indo no lugar dela, a Annabeth começa a segurar o céu, mas o Percy não deixa, porque, eu já falei, ele tem um crushzinho nela nessa época, tudo mais, ele simplesmente assume o lugar da Annabeth e segura o céu. Ele segura o fucking céu. Sério, o Percy segurou o céu. Gente, vocês têm noção do que é isso? É tipo, mano, what the fuck? Mas beleza, lá no último livro ele consegue derrotar o Cronos e consequentemente se torna o melhor espadachim do acampamento meio sangue. Lá no Filho de Netuno ele é o único que consegue achar aquele bastão lá de águia, eu esqueci o nome, mas ele vai até lá o fim do mundo e ele consegue encontrar um bastão que tá perdido há muito tempo. E aí, apesar dele ter perdido a sua memória, ele lembrava de algumas coisas, ainda assim ele lutou contra muitos monstros. Ele é o semideus que matou mais monstros nas histórias de Percy Jackson. E no livro A Casa de Hades, o cara simplesmente pulou no Tártaro com a sua namorada. Na verdade, ela caiu e ele não ia deixar ela sozinha, ele pulou também. E ele sobreviveu ao Tártaro. Gente, vocês não têm noção. Só de você estar no Tártaro, você recebe várias maldições, várias coisas assim, doenças. O Percy realmente não foi fácil passar, tanto ele quanto a Annabeth quase morreram várias vezes, mas eles estão no pior lugar do mundo, que é o Tártaro, onde vai todas as criaturas malignas, é ali onde você tem a sua punição, e o cara sobreviveu ao Tártaro, sendo simplesmente um dos raríssimos indivíduos que consegue escapar do Tártaro, tá? Porque vocês sabem que alguns já tentaram, como Orfeu, alguns outros heróis, mas o Percy, ele conseguiu ali e no final de tudo ainda derrotou a Gaia no último livro. Claro que ele teve ajuda de vários semideuses, a grande profecia do Sete, Léo, Calypso, Jason, Frank, Hazel, Reina, Nico. Nossa, teve uma galera ali, Annabeth, teve uma galera que ajudou a derrotar a Gaia, mas chefe é chefe, né, pai? Além disso, ele já lutou contra titãs, deuses e semideuses e, obviamente, monstros. E ele ganhou da maioria deles, então não há quem pare o Percy. Agora vamos para Harry Potter. Seguinte, eu sou muito fã de Harry Potter também, eu li Harry Potter antes de ler Percy Jackson, eu me tornei fã de Harry Potter muito tempo antes de me tornar Percy Jackson, mas existe uma coisa que eu sempre pensei, é que o Harry sozinho não conseguiria nada.
A verdade é que eu acho que os livros deixam o Harry tão natural, tão humano, com tantas fraquezas e falhas. É exatamente por isso que a gente gosta muito de Harry Potter. Mas se parar pra pensar, a grande maioria dos seus problemas é resolvido pela Hermione, ou se não outros bruxos, Dumbledore, Olho Torto, Snape, toda a armada de Dumbledore ali. O Harry, claro, ele desafia algumas coisas, ele é impulsivo, muito impulsivo, mas vamos lá, começando com seus feitos. Ele é um menino que sobreviveu, ele lutou contra um basilisco e sobreviveu pra contar a história. Graças a Hermione, ele conseguiu voltar no tempo e salvar o seu padrasto. Ele participou do torneio Tribruxo mesmo sendo muito novo e conseguiu chegar até o final, ganhar, só esqueceu que era uma armadilha e aí ele caiu lá no cemitério dos Riddles, e aí lá ele basicamente teve que lutar contra o Voldemort e sobreviveu, conseguiu retornar. No quinto livro ele foi contra Dolores Umbridge, que é simplesmente a maior vilã de todos os... Mentira, não é a maior vilã de todos os tempos, mas aquela mulher bota medo no Stephen King, o cara que simplesmente escreve as histórias mais da horas de terror. Escreveu It, a Coisa, escreveu Under the Dome, enfim. Nossa, Stephen King tem tantos livros que eu poderia falar um monte, mas esse não é o foco. Mas saiba que a Dolores Umbridge mete medo no Stephen King, o cara que escreve um monte de terror. E o Príncipe Mestiço eu poderia falar que ele foi muito bom nas aulas de poções, mas não, ele basicamente estava usando hack ali com o livro, né? Paciência. Mas ele lutou contra o Voldemort e sobreviveu no final de tudo. O meu grande problema com o Harry é que tudo isso ele teve muitas ajudas. Claro que o Percy também teve ajuda, mas se você parar pra pensar, ele sozinho segurou o céu, ele sozinho encontrou lá o cajado, ele lutou com o Cronos sozinho também, se eu não me engano. Então assim, Percy ele tem mais capacidade de fazer as coisas sozinho, enquanto o Harry sempre precisa de ajuda dos outros. Mas vamos lá, a gente já falou dos nossos dois lutadores, agora é a hora do pau. Vamos começar falando então do que todo mundo pensaria, que o Harry balançaria sua varinha, falaria Avada Kedavra e o Percy já ia cair lá todo torto assim. E eu acho que isso não aconteceria, porque o Percy ele é imune à magia que não seja greco-romana ou então de alguma divindade. Logo, acredito que as magias não afetariam o Percy. Eu sei que o Harry já usou algumas magias proibidas ali, Maldição Império, Crucio, mas eu acho que ele não teria coragem de usar uma Avada Kedavra. E como eu disse, não afetaria, a não ser que a gente sabe que alguns feitiços de Harry Potter tem ali a língua latim, e aí latim sabe que é uma língua que existia lá antigamente, em Roma, e aí como ele é afetado por magias greco-romana, pode-se dizer que talvez essas magias vêm da antiguidade ali, né, desde a época dos deuses romanos, aí talvez o Percy seria atingido. Mas aí o Percy não tem magia pra usar, ele iria na sua espada. Mas aí o problema é que a contracorrente não afeta mortais. Bom, basicamente o Harry ele é um bruxo, mas também ele é um mortal. E provavelmente a contracorrente passaria reto pelo Percy e não aconteceria nada. Sendo assim, voltando, o Percy ele poderia usar a água ao seu favor. Se essa luta fosse no meio da cidade, cara, o Percy poderia tirar água de todo lugar. E ele tem força pra levantar 10 toneladas de litros de água, então assim, não é pouco, e com certeza ele iria fazer um estrago no Harry, da mesma forma que o Dumbledore fez um estrago ali lutando com o Voldemort. Ah, mas numa situação hipotética, assim, o Harry tá lutando com o Percy no deserto. Gente, por quê? Por que eles estariam lutando no deserto? Começa aí. E se a gente for colocar situações hipotéticas, é mais fácil a gente falar, ah não, se o Percy tem os braços, o Harry ganharia, entendeu? Então assim, num deserto, o Harry ganharia? Depende. Se os dois forem no soco, não, realmente o Percy não ia conseguir se curar, não ia conseguir tirar água. O Percy ele consegue tirar a água do ar, a umidade do ar, mas ele não ia conseguir, obviamente, porque no deserto o tempo é seco. Mas aí o Harry também ia estar sofrendo com o calor. O Percy ele já sobreviveu ao Tártaro, como eu disse, o Tártaro é um lugar muito quente. O Percy teve que beber um rio de lava, ele teve que simplesmente engolir lava. Pois é, às vezes eu acho que o Tio Rick dá uma exageradinha também, mas era uma lava especial
ali que não matava, e muito pelo contrário acabou até curando o Percy, mas que queimava tudo por dentro, queimava. Mas numa situação hipotética no meio do deserto, acho que os dois seriam no soco e o Percy ganharia. O Harry não manja muito de artes marciais. E aí, vamos criar outra situação hipotética então. Harry com a varinha das varinhas, ou todas as relíquias da morte, né? A capa da invisibilidade e a pedra da ressurreição, contra o Percy simplesmente com a maldição de Aquiles e várias coisas que ele ganhou que também torna ele basicamente mortal. Eu acho que o Percy ganharia exatamente por causa da maldição de Aquiles. É um ponto muito específico onde o Harry teria que acertar nas costas, só que o oposto do umbigo. Então, assim, seria um ponto bem pequenininho onde eu acredito que o Harry ia sofrer, e até então o Percy, com todas as coisas que ele já teve, todas as magias e uma quase imortalidade, ele ganharia do Harry. E aí, pra fechar, o que eu posso falar é que o Harry, ele não é muito habilidoso e nem tão inteligente. Assim, claro que ele ainda tem aquela audáciazinha, ele sabe formular planos, ele é muito habilidoso quando o assunto é quadribol. Então o Harry, possivelmente numa Nimbus 2000, ele teria ali uma chance lutando contra o Percy no ar, mas se o Percy decidir chamar o Blackjack, que é o Pegasus dele, aí a batalha ia pro ar, e aí a gente poderia ter outras coisas, outras situações hipotéticas, onde eu acho que o Harry até voaria mais rápido, mas ainda assim numa batalha ali eu acho que o Percy ganharia. Mas quando o assunto é artes marciais, realmente a trocação de soco ali é onde eu acho que seria a luta mesmo de Harry e Percy. O Percy, infelizmente, ele tem treinamento, ele é um semideus, ele consegue ter todas as habilidades dele por conta do TDAH e exatamente os instintos de semideus, e ele ganharia do Harry. Mas aí vamos lá, a gente falou do Harry e do Percy, agora vamos pensar nos companheiros dele, Hermione Granger e Annabeth Chase. Essa batalha ia ser muito interessante, as duas são extremamente inteligentes, mas eu acho que em questão de inteligência a Annabeth ganharia, porque a Annabeth, além de ser filha da sabedoria, ela realmente é muito estudiosa. A Hermione também é, mas a Hermione, ela é mais estudiosa ali nas magias, e como eu disse, magia não afeta os semideuses, então por mais que a Hermione formulasse um plano, teria que ser um plano assim, sei lá, um plano sem envolver magia realmente, mas com habilidades manuais, destreza e toda essa habilidade de desviar. Sem contar que a Annabeth também tem treinamento ali, ela era a melhor espadachim do acampamento Meio Sangue, a melhor espadachim feminina, né, porque o melhor é o Percy. Então eu acho que a Annabeth também ganharia essa batalha, tanto na questão de inteligência quanto na questão de força. Agora, Grover Underwood e Rony Weasley. Cara, a verdade é que eu acho que os dois virariam amigos e iam embora. Mas eu acho que o Rony talvez ganharia essa pela malícia. Eu acho que o Grover, ele ficaria ali muito na amizade, evitando um conflito mesmo. E o Rony, só quando o Grover virasse as costas, ele só mandaria um feitiço. Mas aí a gente tem que ver se os feitiços também afetam os sátiros, né? Mas aí, imaginando que o Grover deixasse de lado também essa coisa de paz e sem violência, uma trocação de soco, acho que um chute do Grover já acabaria com o Rony facinho. Pra mim só tem um jeito do Grover ganhar do Rony, porque eu tenho certeza que numa batalha de dança o Rony jamais ganharia do Grover. Cadê o Lactel? Dançando. Mas uma coisa que venceria de todo mundo, pode ter certeza, é o like que você vai dar aqui embaixo, a sua inscrição no canal, que ajuda bastante. Estamos quase chegando em 100 mil inscritos, não vejo a hora de receber a plaquinha. Não se esqueçam que tá rolando sorteio lá no Insta do canal, é só olhar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado vai ter tudo certinho, toda a descrição, tudo mais. Só entrar lá, vai estar fixado, como eu falei no começo do vídeo, é fácil, só ir lá, HTTPS Novais e participar. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido, valeu, falou!